Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo por aí? Você e todo o Brasil acompanhando mais um vídeo no canal do Fábio Fidelix. Olha, eu vou falar aqui do SBT com relação à Copa Sul-Americana, depois dessa goleada que o Vasco sofreu contra o Independiente del Valle. E isso também, além de não ter sido bom para o Vasco, não foi nada bom para o sistema brasileiro de televisão. Eu vou explicar, tem aqui uma informação do portal Notícias da TV. E também vou trazer escalas da Rede Globo, do Premier, para esse final de semana do Campeonato Brasileiro. Então é o seguinte, se você gosta de mídia esportiva, assuntos do rádio, TV, internet, faça sua inscrição aqui no canal do Fábio Fidelix e também não esquece de mandar o seu like, o seu joinha é muito importante para o crescimento do vídeo e do canal. Bom, vou começar falando então do SBT, né? Para quem não sabe, o Vasco tomou uma baita de uma goleada, né? Acabou perdendo aí do time do Independiente del Valle 4-0. O jogo foi na terça-feira e isso não foi nada legal para a emissora, né? Para o SBT. Vou trazer aqui, vamos acompanhar aqui informação do portal Notícias da TV. Bom, depois de ter levado um baque com a eliminação precoce do Corinthians na Sul-Americana, o SBT também sofreu com a goleada de 4-0 que o Vasco levou do Independiente del Valle na noite da última terça-feira, dia 15. Afinal, mesmo que não tenha o mesmo apelo do alvinegro paulista na Cantaribope, o time carioca ainda é dono da quinta maior torcida do país. Mesmo longe de seus dias de glória, o Vasco ainda tem uma posição geográfica que é bastante interessante para o SBT. O clube é bastante popular na segunda maior região metropolitana do país, o Rio de Janeiro, o que é positivo para atrair anunciantes. Prosseguindo aqui, além disso, o Cruz Maltino ainda conta com uma torcida bastante pulverizada. 41% dos fãs estão no Sudeste, com destaque para Vitória, além do Rio, enquanto 39% estão no Nordeste e no Norte. O Vasco é a segunda maior torcida em Manaus, por exemplo. Os dados são da edição mais recente da pesquisa O Maior Raio-X do Torcedor, da Quest, CNN e Itatiaia, realizada entre 27 de abril e 1º de maio de 2024. Ainda sobre essa questão, né, com a provável eliminação do Vasco, porque vai ser muito difícil reverter, futebol é futebol, pode acontecer, mas com essa provável eliminação do time do Vasco, o SBT teria outras 3 opções para seguir na competição. O Atlético Mineiro, que é a 6ª maior torcida do país, o Grêmio, que é a 8ª, e o Bahia, que é a 11ª. O grande problema é, apesar de uma quantidade expressiva de torcedores, eles estão concentrados nos estados de cada clube, ou seja, o SBT teria que mirar na audiência de Belo Horizonte, 3ª maior região metropolitana do país, a de Porto Alegre, que é a 5ª, ou de Salvador, que é a 9ª. O SBT, no fim das contas, sai no lucro com a Sul-Americana, né? Uma pergunta que muita gente pode fazer nesse momento. Apesar dos reveses, né, dos times brasileiros na Sul-Americana, o SBT pode considerar que a competição foi bastante benéfica, tanto para a sua audiência quanto para o seu caixa. O Vasco não repetia os índices do Corinthians, mas também não os derrubava, tanto que chegou a 3,3 pontos contra o Del Valle, a segunda maior audiência do dia, atrás apenas do SBT Brasil, com 3,6 pontos. Como Notícias da TV já havia mostrado, o futebol é interessante também para as contas da emissora. Com a chegada do Thiago Leifert como narrador, o departamento comercial viu o interesse pelo esporte da casa crescer no mercado publicitário. Tá, então, né, muita gente questionou, né, a chegada do Thiago Leifert. Eu até fui a favor do Alano, né, que ficou lá com a saída do Cléber Machado, né, eterno número 2 do SBT, o Alano. Mas o Thiago Leifert é contratado e tem essa questão comercial, né? Ele atrai anunciantes para a emissora, então é grana, né? É grana que rola, isso sem dúvida nenhuma é importante para qualquer empresa. E o Alano acabou deixando o SBT, né, depois da chegada do Thiago Leifert. Quando foi confirmada a contratação do Thiago Leifert, o Alano
deixou o SBT. Aliás, uma coisa que eu previ aqui, né? Não sou nenhum profeta, mas eu comentei várias vezes, quem acompanha o canal sabe, né? Falei, com a chegada do Thiago Leifert, né, o Alano tinha a possibilidade de assumir a primeira posição ali como narrador do SBT, isso não aconteceu e estava na cara que o Alano ia deixar a emissora. Hoje está aí, além de narrar em outras plataformas, está na Cazé TV, né? Está na Cazé TV, estava fazendo lá jogos do futebol feminino, a Eurocopa Feminina. Se bem que a Letícia Macedo está fazendo muitos jogos também, né? Então, são as coisas, né? São as coisas da vida, do trabalho, é assim que funcionam as coisas. Bom, então é isso sobre o SBT, né? Já perdeu o Corinthians e agora está prestes a perder também o Vasco da Gama, né? Que tem aí muita torcida no país e vai ter que buscar outras opções se o Vasco não reverter esse resultado aí, esse confronto, né, diante do Independente Del Valle, muito difícil, né, 4-0, vai jogar em casa, mas o Del Valle é uma equipe muito experiente, né, disputa muito Libertadores, inclusive, também Sul-Americana, não vai ser fácil para o Vasco reverter. E aí o SBT vai escolher, então, sua próxima opção e a gente vai acompanhar tudo, vai trazer os detalhes aqui no canal do Fábio Fidelix. Olha, eu vou falar agora aqui do Brasileirão, para você que está ligado. Vamos falar aqui do Brasileirão. Temos aqui informações do portal Mídia Esportiva. Vamos trazer aqui informações, então, da rodada, né? Vou trazer aqui algumas escalas para você da Globo, vou trazer escalas também do Premier. Bom, a rodada do Campeonato Brasileiro nesse fim de semana promete ser especial, né? Trazendo 2 clássicos com rivalidades regionais, capazes de parar o país, aquela coisa toda. E o primeiro deles acontece na capital paulista, né? Na faixa nobre do Super Brasileirão de sábado. Vejam só, o São Paulo recebe o Corinthians a partir das 9 da noite no Morumbis. Majestoso vai ter exibição do Sport TV para todo o país com a narração do Jader Rocha. Jader Rocha vai narrar o jogo. Comentários de Ricardinho e do Sérgio Xavier. A transmissão também conta com sinal 4K, disponível para assinantes, e o trio já entra em ação às 19 horas e 30 minutos, diretamente do estádio, no comando do Aquecimento Sport TV, acompanhando a chegada das delegações, dos torcedores e analisando as escalações. Então, Jader Rocha vai comandar essa partida aí. Olha, no domingo, fechando a 15ª rodada, o Maracanã recebe o Fla-Flu, um dos clássicos mais tradicionais do país. O Premier transmite a partida com exclusividade para todo o Brasil a partir das 19 horas e 30 minutos, na voz do Luiz Carlos Júnior. Luiz Carlos Júnior vai narrar, com análises de Grafite e Lédio Carmona. A partida também conta com uma cobertura alternativa da equipe do Charla no Premier. Além desse duelo entre os cariocas, o canal do Pay-Per-View exibe outros 3 jogos com exclusividade. Fortaleza e Bahia no sábado, Internacional e Ceará e Vitória e Bragantino, ambos no domingo. Mais cedo, excepcionalmente às 17 horas e 30 minutos, logo depois da primeira parte do Domingão com o Hulk, a TV Globo mostra para São Paulo, Minas Gerais, exceto Juiz de Fora e outros 19 estados, além do Distrito Federal, o confronto entre Palmeiras e Atlético Mineiro, direto do Allianz Parque. Quem vai narrar? Luiz Roberto, exatamente, né? Sabe de quem? Fé no pé. Luiz Roberto vai narrar essa partida, então. Ele vai narrar com os comentários da Ana Thaís Matos e do Richarlison. No Premier, a transmissão fica sob o comando de Odinei Ribeiro, né? Por todos os ângulos. Odinei Ribeiro com as análises do Alexandre Losetti e do Fernando Praz. No mesmo horário, nós teremos aí cariocas, pernambucanos e mais 3 praças do país, além da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, acompanhando aí a partida Sport e Botafogo na Ilha do Retiro. A narração será do Gustavo Villani. Guga Villani vai narrar, com comentários por conta do Maestro Júnior e do Roger Flores. No Premier, Denis Medeiros vai narrar, Cabral Neto e Dani Moraes comentam. O Clube de Recife é o único entre os 20 participantes da competição que ainda não venceu, ocupando a última posição na classificação deste Brasileirão 2025. Agora eu tenho aqui, para fechar o vídeo, deixa eu ver aqui, todas as transmissões, estou no portal aqui da Band, inclusive, estou no portal da Band aqui, 15ª rodada, parari, parará, parará. Ó aqui, ó. Então, sábado, desse sábado, dia 19, 4 da tarde, Fortaleza e Bahia, jogo do Premier.
jogo do Premier. Aí nós temos Vasco e Grêmio jogando às 17h30, jogo do Prime Video. Então esse será o jogo exclusivo do Amazon Prime Video. Os Mirassol e Santos, então, né, na Record, Cazé TV e no Premier. São Paulo e Corinthians, Sport TV e Premier. E aí no domingo, né, falei dos jogos do sábado e domingo, Internacional e Ceará, 11 da manhã, jogo do Premier. Cruzeiro Juventude, 4 da tarde, Sport TV e Premier. Que mais aqui? Vitória e Bragantino, 4 da tarde, Premier. Palmeiras e Atlético Mineiro, né? Globo e Premier. Já trouxe, inclusive, as escalas aqui. Também Sport Botafogo, né? 17h30, Globo e Premier. E às 19h30, então, o Fla-Flu, né? Flamengo e Fluminense. Jogo rolando aí com exclusividade, né? Transmissão do Premier. Então tá aí, né? Essa 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ficamos por aqui. Se você gosta desses conteúdos, eu peço a sua colaboração mais uma vez. Faça a sua inscrição aqui no canal. Ativa o sininho em todas. Não esquece de mandar o seu joinha se você gostou desse vídeo, tá bom? E a gente volta, então, a qualquer instante aqui no canal do Fábio Fidelix, falando de mídia esportiva, TV, rádio e internet. Valeu, um abraço, tchau!